Eu sou Luiz Magno de Carvalho, sou mineiro. Há 50 anos eu trabalho na indústria de laticínios. Vim para Goiânia em 1993, trabalhando na Nestlé. Desse tempo todo que eu estou em Goiânia, parte dele eu me aposentei na Nestlé e parte dele eu trabalho no laticínio Piracanjuba e também na área de leite, apesar que nos últimos tempos eu tenho vivido mais no conselho e trato da expansão do laticínio Piracanjuba. Eu sou técnico agropecuário, eu comecei na Nestlé em 1969, na fábrica de Ibiá, Minas Gerais, e depois rodei todas as fábricas mineiras e teve um período que eu trabalhei na região de Jataí, no sudoeste goiano. Depois eu voltei para Minas Gerais e fui gerenciar uma fábrica em Teófilo Otoni, que abrangia lá o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo também. E de lá, com a aquisição da Nestlé, da companhia Gogó, ou na época Via Lácteos aqui em Goiás, que compreendiam as fábricas de Goiás, a fábrica de Anápolis e uma fábrica em Rialma. Nesse período, foi em 1993, e eu fiquei na Nestlé até 2000. E em 2000 me aposentei e fui trabalhar junto ao pessoal lá da indústria de Piracanjuba, em Bela Vista. Quando eu aposentei na Nestlé, eu fui convidado pelos donos do Piracanjuba, o César e o Marcos, para que eu fizesse parte da equipe que deveria, naquela época, se preocupar ou participar do crescimento planejado pela empresa. Então, nesse período, eu entrei responsável por toda a política de leite do laticínio Piracanjuba. A história da Piracanjuba é uma história bonita, porque, na realidade, era uma empresa muito pequena, através do pai dos atuais donos, o Sr. Salé, e que veio a falecer repentinamente. E então os dois filhos, o Marcos e o César, assumiram a indústria em, não falha a memória, 1986, e que o laticínio tinha 2.000 litros de leite por dia quando eles assumiram. E trabalharam muito e o laticínio foi crescendo aos poucos. Foi quando chamou não só a mim, mas também mais 2 outros diretores. E nessa época o laticínio estava com 87 mil litros de leite. Então, na época, nós fomos contratados mais 3 diretores, eu e mais 2, para que tratasse do crescimento da empresa. E qual era o objetivo nessa época? Eles chegarem 300 mil litros de leite por dia. Essa era a função nossa, administrar isso. E hoje eu posso dizer que foi um sucesso total, não só essa estrutura montada e os objetivos traçados, que hoje a empresa trabalha em torno de 4 milhões de litros de leite por dia. Então foi um crescimento realmente fantástico nesses 20 e poucos anos, né? A indústria de leite, ela foi e na minha opinião será sempre uma empresa cíclica, entendeu? Se eu voltar lá nos anos de 1969, qual era a preocupação que se tinha com o leite naquela época? Você se preocupava em comprar leite e você se preocupava em transportar leite.
Então essa era a grande preocupação naquela época. Quer dizer, quais eram os problemas nossos naquela época? Era exatamente isso, você conseguir comprar leite, porque leite era naquela época muito incipiente, leite estava começando, né? Você para arranjar um produtor de 300 litros de leite, 400 litros de leite naquela época, era a coisa mais difícil que tinha você conseguir. Normalmente eram produtores de 30, 40, 50 mil litros de leite. Quando você pegava um de 100 litros de leite por dia, você ficava entusiasmado. Então, o leite começou nessa época a ter os primeiros desenvolvimentos. Lá em 1962 até 1970, começaram algumas tecnologias no leite. E quais eram aquelas tecnologias? Era alimentação para rebanho, onde você orientava o produtor a plantar capineiras de capim-elefante para fazer silagem, entendeu? E você fazia o trabalho junto ao produtor para ele fazer o melhoramento genético. Então esse era o foco daquela época, você tinha aqui, porque ninguém tratava de vaca todo esse período aí anterior a 1969 por aí, ninguém se preocupava muito com isso. Então qual era a preocupação nossa? Era exatamente cuidar da alimentação, não com silagem de milho como é feito hoje, mas era o capim-elefante, a pieta, ioan, essa coisa toda, e você preocupava com genética. A empresa que eu trabalhei anteriormente se preocupava com a parte de genética, comprando tourinhos. Naquela época não existia inseminação artificial, comprava tourinho lá na região de Castrolanda, lá nos holandeses, recriava esses tourinhos, eram normalmente tourinhos holandeses ou da raça suíça, e vendia aos produtores, financiado a longo prazo, para que houvesse uma melhoria genética e, como consequência, a produção de leite começasse a subir. Primeiro que você passou a ter uma alimentação de má qualidade, deve se lembrar disso, entendeu? Mas tinha alimentação, era melhor do que nada, e você passaria a fazer o melhoramento genético, que nada mais que era colocar um touro holandês, touro puro, e que vinha de uma linhagem leiteira boa, e recriar as filhas colocando esses touros. A gente chamava muito na época o gado peduro ou nugir, entendeu? Fazendo o cruzamento, e daí dava bezerras ou vacas de uma produção de leite muito maior do que as existentes naquela época. Então esse foi o grande enfoque lá dos anos 60 até os anos 70, ok? Então você tinha um leite um pouquinho melhor na região do sul de Minas, foi aonde praticamente saiu o leite no Brasil, a região do Parnaíba em São Paulo. Então naquela região ali foi o primeiro enfoque na produção de leite no Brasil. Entendeu? A partir daí, então, que eu falei que é cíclico, porque a partir daí começaram a haver um certo desenvolvimento, melhoramento genético, alimentação ruim. Logicamente que isso transpôs a pecuária leiteira para um outro ciclo, que era o ciclo de fazer uma genética bem melhor, era o ciclo de fazer uma alimentação bem melhor, para atender as necessidades daqueles animais que estavam vindo com um potencial genético melhor. Então aí veio o segundo ciclo de uma certa tecnologia. Começou a assistência técnica, coisa que não existia de jeito nenhum. Quer dizer, as indústrias naquela época contratavam técnicos agrícolas para estar no campo diariamente dando assistência técnica, e comprava os tourinhos. E começou também o fomento da silagem, que a gente fazia a silagem de capim-elefante, que vamos dizer assim, é uma alimentação de má qualidade, e começaram os primeiros ensaios para se fazer silagem de milho. Entendeu? Aí você tinha que cultivar, o Brasil, por exemplo, não produzia quase que milho nenhum. Começou a se cultivar milho com a finalidade de fazer silagem, entendeu?
E só que você ia fazer um silo naquela época, quando você fazia um silo de 25 toneladas, 30 toneladas, era uma loucura, né? Hoje você faz silo aí, fazenda tem silo de 10 mil toneladas, 15 mil toneladas. Quem faz pouco faz 1000 toneladas. Então, houve o segundo ciclo, que foi o melhoramento genético, a melhora na alimentação, assistência técnica começando a ser desenvolvida, assistência técnica no campo. E o importante é que nesse período também começaram, como o melhoramento genético, pela base genética que a gente tinha, não era uma base genética lá muito boa, aí começaram as importações. Então, muitos produtores importavam animais, principalmente no sul e no sul de Minas. Muitos produtores importavam touros de melhor genética e começou a inseminação artificial. Então, nesse período começou o processo, entendeu? Então, continuando esse ciclo, então nós tivemos o primeiro ciclo lá atrás, que eu já falei, o segundo ciclo, que houve um pulo na genética e houve um pulo na alimentação, no sistema de alimentação, e consequentemente nós tivemos um pulo na produção de leite do Brasil, principalmente no sul de Minas, no Parnaíba, lá que eu falei, noroeste paulista, também teve um desenvolvimento muito grande na pecuária de leite, e o leite começou a migrar do sul de Minas, entendeu? Para o Triângulo Mineiro. Okay? Aí veio para a região de Ibiá, em Minas Gerais, Patrocínio, Minas Gerais, Patos, em Minas Gerais, a região do Pontal do Triângulo Mineiro, em Tuiutaba. Em todas essas regiões, como é que foi feito? Minas Gerais sempre foi um grande exportador de leite de estado para estado, entendeu? E foi construída uma fábrica em 1964, se a memória não me falha, em Ibiá, uma fábrica grande de leite em pó. Minas também não tinha fábrica, e foi feita uma outra fábrica em 1974, em Tuiutaba, 2 grandes fábricas de leite, além das fábricas de leite da Itambé, em 7 Lagoas, em Pará de Minas. E isso fez o quê? Fez que Minas passasse a importar um pouco de leite, principalmente no Triângulo Mineiro. Aí que entra Goiás na história. Goiás era um estado que tinha muito pouca indústria. Goiás passou a fazer um papel importante, que era exportar leite para Minas Gerais, somente aqui para a fábrica de Tuiutaba e Ibiá, que é bastante próximo aí de Goiás. E Goiás era um grande exportador de leite para Minas Gerais. Ok? Com isso começou a evolução do leite em Goiás, porque Goiás passou a ter um mercado para seu produto, que era a exportação para Minas Gerais. Continuando essa fase aí, ainda com a genética relativamente, não uma genética muito boa, aí você passou, vamos pular aí para os anos 80, entendeu? O Goiás também começou a ter esse melhoramento genético, no mesmo caminho que começou em Minas Gerais. É lógico que Minas Gerais continuou desenvolvendo a sua genética. O sul de Minas foi a primeira bacia onde se encontrava várias fazendas com gado holandês puro. E, logicamente, vacas altas, produtoras, e que fez do sul de Minas essa bacia leiteira que eu já falei. Bem, com o advento da bacia leiteira de Goiás, principalmente aí nos finzinhos dos anos 80 e princípio dos anos 90, Goiás deu um pulo
deu um pulo. Goiás era o 5º produtor de leite no país, passou a ser o 2º maior produtor. Primeiro sempre foi Minas Gerais, ainda vai ser primeiro por muitos anos. E o que aconteceu? Goiás passou o 2º maior produtor. Foi a época que a própria Federação da Agricultura, o FCO, o Fundo do Centro-Oeste, teve uma participação muito grande nesse desenvolvimento, muito dinheiro para o produtor comprar vaca, comprar tudo isso, ok? Mas faltava uma coisa muito importante em Goiás. Quando foi feito? Foi quando eu cheguei aqui, entendeu? Então, o que eu notava? O produtor muitas vezes não estava preparado para ter, porque o que aconteceu com o Goiás? Por que ele cresceu? Primeiro, recebeu dinheiro para investir, muito dinheiro. E segundo, o que ele fez? Ele não ia esperar 10 anos para fazer uma genética. Ele comprou genética. Ele foi para Minas Gerais já tinha genética, comprou essa genética de Minas Gerais, só que o produtor não estava preparado para administrar essa genética. Não tinha alimentação, não tinha silagem, não tinha assistência técnica, uma série de problemas. Essa importação, esse programa feito pelo Estado com verba do FCO, deu um impulso muito grande na produção de leite de Goiás, que saiu de 5º para 2º, entendeu? Mas isso não durou muito tempo. Por que não durou muito tempo? Primeiro que essas compras que foram feitas para produtores, ele não estava preparado para tocar essa máquina, essa vaca que ele comprava já pronta. Ele não estava preparado. Segundo, que você não tinha uma assistência técnica voltada para a pecuária de leite. Você tinha assistência técnica para a lavoura, você tinha assistência técnica para a pecuária de corte, mas para a pecuária de leite você não encontrava técnicos especializados em pecuária de leite, que é uma atividade muito complexa. Produzir leite não é fácil, entendeu? E isso fez com que o FCO tinha uma carência na época, se não me falha a memória, de 4 anos. Nesses 4 anos o produtor viveu bem, porque ele não precisava pagar nada, mas quando chegou no 5º ano, que ele começou a ter que pagar as prestações, ele começou a sentir. E à medida que passava, ele sentia cada vez mais. Qual era a solução? Era vender vaca. As vacas começando a ficar velhas, entendeu? E ele cada vez, vamos dizer assim, se perdendo dentro daquele conjunto de atividades que ele deveria ter na pecuária de leite. O que aconteceu com isso? Esse gado comprado nessa época praticamente acabou. Goiás estava em 2º, passou para 3º, estava em 3º, passou para 4º, e hoje outra vez ele está em 5º lugar em produção de leite. Lógico que aí vem a terceira fase, a 5ª fase, que eu posso dizer, que é a fase do profissionalismo na pecuária leiteira. Entendeu? O que aconteceu? O Goiás está começando a recuperar a sua pecuária leiteira, mas através de tecnologias de ponta. Então hoje você tem em Goiás, que naquela época eu falei que se arranjar um produtor de 400 litros de leite era um sacrifício, entendeu? Hoje você tem em Goiás produtores com 30 mil litros de leite por dia. Você tem em Goiás vários produtores de 10 a 20 mil litros de leite por dia. Você tem um exército de produtores de 1.000 a 2.000 litros de leite por dia. Mas todo esse pessoal hoje que está voltando com leite, está voltando com tecnologia de ponta, entendeu? Ele dificilmente ele entra no negócio hoje como ele entrava lá em 93, 90, que achava que leite era amarrar vaca e apertar teta de vaca. Hoje não, hoje ele enxerga
como uma atividade, vamos dizer assim, uma atividade realmente produtiva, que dá retorno, mas se obedecer os critérios de tecnologia que se tem hoje para produzir leite. Aí você está falando em silagem de milho, que não só fazer a silagem do milho, mas fazer em quantidade suficiente. Você tem pastejo hoje rotacionado, você tem hoje pastagens adubadas como se fosse fazer uma lavoura, entendeu? Você tem uma genética muito boa, porque você não precisa do tourinho mais, porque você tem inseminação artificial. Não só inseminação artificial, você tem transferência de embrião, você tem fertilização in vitro, quer dizer, você tem uma porção de coisas que agiliza essa genética. Não precisa daqueles 10 anos. Um boi cobre uma vaca, nasce a filha, outro boi cobre outra vaca, nasce a filha. Hoje não, você pega embrião, aplica embrião, você melhora a sua genética em 2 anos e meio, se você tem tecnologia para isso, se você aplicar essa tecnologia. Então você com 2 anos e meio, você troca todo o seu plantel, 2 anos, 2 anos e meio, você troca todo o seu plantel de uma genética de ponta, genética de primeira qualidade. Paralelo a isso, porque que Goiás cresceu, é porque Minas Gerais, ela é dotado de várias indústrias, principalmente no sul de Minas, pequenas indústrias, indústria de 20, 30 mil litros de leite. Aí começaram as grandes fábricas de leite em pó. Foi o que eu falei, Ibiá, Ituiutaba, Sete Lagoas, Pará de Minas, onde tem mais? Lá no norte de Minas, fábricas grandes. Por quê? Voltando um pouco lá atrás, o leite vivia em crise. Por que o leite vivia em crise? Porque nós tínhamos, falando em produção de leite, no período das águas, quando você tinha pasto, você tinha alimentação, o leite fazia isso. Quando ia para a seca, parava de chover, o leite fazia isso, porque acabava a comida. Então, o que acontece? Você tinha indústria, entendeu? Sobe aqui e vem aqui. Você tinha indústria para trabalhar aqui. A capacidade das indústrias era para trabalhar aqui. Normalmente, você tinha indústria demais para o período da seca, indústria de menos para o período das águas. Aí vinham as crises. Chegava na época das águas, você tinha que jogar leite fora, você tinha que deixar coletar de leite em determinados dias, porque você não tinha onde pôr leite. Então era crise todo ano. Com isso vieram as tais indústrias que eu falei de Minas Gerais. Goiás exportava leite para Minas Gerais, só que Goiás também começou as suas indústrias. Saiu a indústria de Anápolis, a indústria de Ceres, as indústrias aqui em Goiânia, a indústria da Itambé logo ali, entendeu? E isso fez com que a pecuária leiteira de Goiás deixasse de ser exportadora, a indústria de Santa Helena, a indústria de Tumbiara, tudo isso saiu num determinado período, acompanhando a história mineira, entendeu? Aí Goiás deixou de ser exportador de leite. E por incrível que pareça, hoje Goiás tem indústria suficiente, inclusive para importar leite de Minas Gerais. Nós mesmo temos 3 postos em Minas Gerais que o leite vem para cá, para Bela Vista. Entendeu? O leite vem para Bela Vista. Quer dizer, já houve uma inversão em função, mesmo Goiás tendo saído do 2º lugar para o 5º, mesmo isso faz de Goiás hoje um importador de leite para Minas Gerais, até em alguns casos esporádicos, para outros estados. Então, essa é mais ou menos a história do leite. E hoje nós estamos no período da tecnologia em leite. Entendeu? Quando você fala assim, uma fazenda que tem hoje, como tem uma fazenda aqui em Cristalina de 34 mil litros de leite, dia, são fornecedores nossos,
Então o cara já tem freestyle, o cara já tem composto bar, o cara já tem robô, entendeu? Então você vê que ponto que a gente, a que ponto que a gente já está na pecuária leiteira, entendeu? O desenvolvimento da pecuária leiteira, vamos dizer assim, 50 anos. Saímos lá daquele banquinho que você sentava, corda no pé da vaca, marra bezerro na mão da vaca e vai no mãozão, entendeu? Tirar na mão. Era isso, não tinha outra coisa. Hoje não, uma fazenda de 10 mil litros de leite hoje, não tem isso mais, entendeu? Tem as ordenhadeiras super capacitadas, com toda a tecnologia para desenvolver junto aos seus animais, como pesagem de leite, controles do leite produzido, matéria gorda, célula somática, CBT, já acaba de tirar o leite, já sai tudo no computador, o cara já controla tudo. Então nós estamos nós já estamos nessa fase, entendeu? Então você tem várias fazendas hoje que está com composto bar, não sei se você conhece o que é um composto bar, entendeu? Mas já está com composto bar, a vaca fica lá dentro do barracão do produtor, com todo o conforto, não sai de lá, recebe a água, recebe a alimentação, acabou de tirar o leite, vai deitar numa cama bem macia, na sombra, com, não vou falar ar-condicionado, porque não é ar-condicionado, mas com ventilação para manter a temperatura sempre num nível só. Então, nós estamos nessa fase e eu acredito que nós temos ainda muita coisa a caminhar. A genética hoje, por exemplo, antigamente você participava de torneios leiteiros, quando uma vaca dava 10, 12 quilos de leite, você só estava foguete, era campeão de torneio leiteiro. Hoje, quem tiver vaca para entrar em torneio leiteiro comendo 70 mil litros de leite, pode saber que ele não vai levar o prêmio. Entendeu? Porque nós temos com vaca aí com mais de 100 litros de leite por dia, uma vaca. Então, esse foi o grande avanço do leite, entendeu? Um grande avanço. E eu acredito que a gente tem ainda algumas coisas para avançar. Todo apoio, seja lá de onde vier, ele é interessante. Porque a pecuária leiteira, a gente está falando de leite, está falando de vaca, está falando de máquinas, e a gente não fala na pessoa mais, no lado mais importante, que é o homem, entendeu? O produtor de leite, quer dizer, todo o meio rural, os produtores muitas vezes são muito arraigados a culturas, entendeu? E a parte cultural do produtor, ela tem desenvolvido bem, mas ainda tem muito que desenvolver. Se você pegar no lado da produção agrícola, de milho, soja, algodão, essa área que está aí, o produtor de leite, o produtor de grãos, vamos assim dizer, ele saiu daquele fator cultural que ele era quando você plantava milho com o bico da enxada para máquinas com muito maior rapidez que está saindo o pessoal do leite. Por exemplo, em grãos nós temos a tecnologia mais avançada do mundo aplicada no Brasil. Nós somos um país dos maiores produtores de grãos do mundo. Mas por quê? Esse pessoal saiu daquele fator cultural com mais rapidez que saiu o pessoal do leite. O pessoal de leite, naquela época que eu falei que você produzia 300 litros de leite, 250 litros de leite, ele tem dificuldade de sair desse fator cultural. Muita dificuldade. Você vai falar para ele que tem que fazer silo, que tem que adubar a pastagem. Para adubar a pastagem, você está louco. Entendeu? Você está louco adubar a pastagem? E pasto é como uma cultura de milho, é a mesma coisa. É uma comida diferente, mas precisa ser feita. Então essa cultura do produtor de leite, ela vai demorar ainda um pouco mais para desenvolver. E tem um fator que ainda complica mais essa situação, que o pessoal, os produtores de leite,
os seus filhos normalmente não querem ficar na produção de leite. Não quer ficar por quê? Porque ele vê o pai lá sofrer, faça sol, faça chuva, de madrugada tirar leite, e vai tirar 300 litros de leite, não dá para pagar 300 litros de leite, não dá, né? Não dá para pagar um peão para ajudar, tem que ser o próprio produtor. E os filhos dessa atividade de leite, eles têm saído com muita frequência para o meio urbano, porque ele não consegue enxergar ele lá dentro da propriedade ganhando aquele dinheiro. E tem, vamos assim, e tem uma certa razão, entendeu? Então é preciso que o produtor, porque viver de 300 litros de leite é preferível, sem demérito nenhum a vendedor de loja, é preferível trabalhar como vendedor numa loja. Não precisa madrugar, não trabalha sábado e domingo, aquela coisa toda. E ganhar 2 salários, 3 salários lá tirando de leite é um sacrifício e não dá para nada. Ok? Então esses são fatores culturais que nós temos que mudar. E já dá para mudar. Entendeu? Já dá para mudar. Mas quando eu falei que produzir pouco leite ele não dá, aspas, se você trabalhar numa cultura familiar, dá. Você vai, por exemplo, no sul, especialmente Santa Catarina, a maioria dos produtores de lá são familiares. Quem mexe com leite nessas regiões são as mulheres. Pode ir para lá. Entendeu? São as mulheres. Elas que tocam. É a filha, é a mãe, é a avó, ok? O homem vai cuidar de outras coisas. O homem vai cuidar da suinocultura, da avicultura, da lavoura. E a mulher que toca o leite. Então, é uma renda a mais, sem sacrificar toda a família. Agora aqui não. A mulher não tem essa atividade. É o tal da cultura que eu falei, não tem a cultura da mulher ir lá para o curral. Não tem. Apesar que está começando a pintar alguma coisa. Você já encontra muitas fazendas hoje, principalmente essas fazendas grandes, que quem faz a ordenha é a mulher. Então essa cultura precisa ser mudada como um todo, tem que ser mudada para o pequeno produtor, entendeu? Ele tem que entender que não pode trabalhar com aquela vaquinha de 5 litros de leite, em vez dele ter 10 vaquinhas com 5 litros de leite, ele pode, dando 50 litros, ele pode ter 2 dando 50 litros, entendeu? Mas aí ele tem que passar por todo aquele processo, melhoria de alimentação, melhoria genética, entendeu? Capacitação de mão de obra. O sindicato tem que olhar esse lado de ajudar o produtor a sair dessa cultura que ele está hoje, entendeu? Algumas indústrias já desenvolvem hoje um trabalho de assistência técnica. Algumas indústrias, aqui em Goiás, já tem uma equipe técnica que fica só por dar assistência técnica em 2 canais. O primeiro é o canal da produção de leite, ensinar a fazer silagem, capineira, adubar pasta, essa coisa toda, melhoramento genético, recria de bezerra, essa coisa toda, e o lado da qualidade, que é o assunto desse workshop de hoje. Porque o nosso leite melhorou muito. É um leite de qualidade que eu diria assim, bastante aceitável. Mas ainda tem muito que caminhar. Muito. Quem não tem história do passado não pode planejar o futuro. Entendeu? E histórias, normalmente, elas nos trazem a atualidade com uma coisa muito interessante que a história traz, que é a experiência. Normalmente, quando você escuta uma história, não é uma história que você está escutando em si, é uma experiência que você está recebendo, experiência de vida. Atrás da história tem muita experiência de vida, entendeu? Eu posso contar aqui, passar o dia contando histórias dos meus 50 anos. Tudo isso para mim é experiência. Porque histórias são coisas que normalmente a gente passou. Ou alguém passou perto de você. Ou seus pais passaram. Então eu acho super interessante você ter um pouco de história.
História é muito importante para todos nós. Não só na pecuária, agricultura, mas em tudo. Se você pegar a história da FIEG, por exemplo, tem uma história aí. E dentro dessa história tem muita experiência. Tem muita coisa feita. Há 100 anos para trás eu tenho a impressão que não existia FIEG. Não sei quando ela foi fundada. Mas hoje o tamanho está essa FIEG. E dentro desse tamanho, desse desenvolvimento, tem toda uma experiência e, consequentemente, toda uma história. Ok? É fantástico. Eu quero ler.